Alô. Bom, retomando os trabalhos dessa quinta sessão, internacionalização em indústrias culturais, pedindo desculpas aqui por eventual falha na organização, mas jamais deixaríamos de ouvir a senhora Maria João Maia, o senhor João Gomes. Peço desculpas também porque não estou com as fichas para as devidas apresentações, mas saibam que são muito bem recebidos e carinhosamente recebidos, e tenho certeza que terão contribuições valiosas para essa conferência. Gostaria, assim, de passar a palavra para a senhora Maria João Maia. Bom, então, alterando a ordem, é que normalmente as mulheres têm preferência. As mulheres, apesar de mandar, continuam tendo preferência. Mas, então, passamos a palavra para o senhor João Gomes. Ora, muito bom dia. O meu nome é João Gomes, eu sou diretor da área de Serviços Avançados da FCCN, a Fundação para a Computação Científica Nacional, que acaba de ser integrada na FCT, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que é o órgão financiador da ciência em Portugal. E estou aqui fundamentalmente para falar de uma cooperação no mundo lusófono, nomeadamente entre Portugal e Brasil, que foi selada por este memorando de entendimento em 2009 entre os ministros da Ciência e Tecnologia dos dois países. E o âmbito de cooperação definido neste memorando de entendimento foi fundamentalmente estas duas áreas que vêm aqui em baixo. Portanto, a área do acesso aberto e a área do arquivo da web. Portanto, eu vou descrever muito rapidamente o que é que são o âmbito das duas áreas e depois o que é que tem sido feito numa cooperação entre Portugal e Brasil que pode perfeitamente ser alargada ao resto do mundo lusófono e seria bastante interessante nestas áreas. Aliás, estão a ser a dar passos com relações com vários países para integrarem esta dinâmica. Portanto, começando pela área de acesso aberto. A área de acesso aberto é incorporada, ganha corpo em Portugal através do projeto RECAP, o Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal, e que tem como objetivos aumentar a visibilidade e difusão dos resultados de investigação em Portugal, facilitar o acesso a essa informação e integrar Portugal num conjunto de iniciativas que globalmente estão a tomar cada vez mais peso, quer puxados pela comunidade europeia, quer até pela administração Obama, e portanto é já uma iniciativa global que é disponibilizar em acesso aberto a produção científica que são feitas pelos países e principalmente aquela que é custeada por custos públicos. Em Portugal, a governance desta iniciativa é feita no âmbito em termos de política e financiamento pelo Ministério da Educação e pela própria FCT. A coordenação geral e as infraestruturas é feita pela FCCN, agora integrada na FCT, e a Universidade do Minho, que é a líder nesta área em Portugal, faz a coordenação científica e técnica. E temos um conjunto de atividades e serviços que passo a descrever. Portanto, basicamente o RECAP é um meta-repositório de repositórios científicos portugueses. Podem ver aqui que estão entidades, todas as universidades, politécnicos, hospitais, laboratórios de investigação e entidades públicas e privadas de investigação científica. E há vários serviços que são dados sobre esta infraestrutura. Serviço de alojamento de repositórios, ou seja, o RECAP agrega repositórios científicos das próprias instituições, mas dá um serviço, no fundo, de repositório na nuvem. Também revistas científicas, eletrónicas, claro, e dados, repositórios de dados, que é o serviço mais recente lançado pelo RECAP. Tem também um repositório comum, para quem não tem dimensão para ter um repositório próprio. Ter um repositório alojado ou ter um repositório próprio é absolutamente transparente para o utilizador. Eles têm o branding próprio e, portanto,
estar centralizado nas nossas infraestruturas ou estar agregado porque reside na própria instituição, é absolutamente igual. E como resultado desta cooperação luso-brasileira, existe um diretório luso-brasileiro que eu já vou mostrar. Portanto, esta tem sido a evolução dos documentos, desde que surgiu documentos depositados e em acesso aberto e livre e não pago, desde 2008, que tínhamos à volta de 13 mil documentos, até hoje que estamos a atingir os 150 mil documentos. Como a FCT vai publicar um mandado nacional de tudo que é financiado pela FCT, deve estar em acesso aberto. Estes números vão ainda disparar a partir do momento em que essa norma seja anunciada. Está em período de consulta pública em redação do documento para Portugal. Como é que o RECAP, a área do acesso aberto, foi a primeira a avançar em termos de cooperação entre Portugal e Brasil? Esta é uma fotografia da primeira reunião em Brasília e a agenda dessa reunião, e tem vindo a ser muito ativa a colaboração entre os dois países nesta área. Começou-se neste ano uma conferência internacional, que teve o primeiro ano em Braga, o segundo ano no Rio de Janeiro, o terceiro ano passado em Lisboa, e acaba de ser efetuada a quarta Conferência Luso-Brasileira de Acesso Aberto em São Paulo. O próximo ano será novamente em Portugal. E hoje em dia, quando vamos ao RECAP ou quando vamos ao OASIS, que é o irmão brasileiro, o homólogo brasileiro desta iniciativa, o que deparamos é isto. É uma pesquisa do que é produzido em Portugal e está em acesso aberto, e por omissão é pesquisado nos repositórios portugueses e brasileiros. Portanto, veem que têm ali, isto é o estado de ontem, hoje vamos atingir os 500 mil documentos entre Portugal e Brasil em acesso aberto. Se clicarmos só na bandeira de Portugal, então vemos que temos 150 mil em Portugal, os restantes são brasileiros, e fomos ao diretório e podemos entrar e pesquisar dentro de um dos repositórios. E, portanto, é uma colaboração importante e perfeitamente expandível a outros países lusófonos. E, portanto, o interessante seria ter este portal lusófono, em que uma pessoa podia procurar todos os conteúdos científicos produzidos nos países lusófonos, e depois, se quisesse procurar dentro de um dos países, fazia esta pesquisa, tal como é feita entre Portugal e Brasil. Isto será muito fácil neste momento, pode ser feito num par de semanas, pelo conhecimento que temos, para Cabo Verde, porque tem um repositório que segue as normas internacionais e pode ser agregado perfeitamente a esta iniciativa, e Moçambique também. Os outros países, eventualmente terá que haver algum trabalho. Para isto, pode haver um acordo ao nível da CPLP, isto tecnicamente será fácil ser feito, e será interessante ter um portal lusófono da produção científica em acesso aberto. Outra das áreas da colaboração são no arquivo da web. Portanto, o que é o arquivo da web? Nós arquivamos a web portuguesa para efeitos de preservação deste património cultural, ou seja, nunca se gerou tanta informação como nesta era web, mas também nunca se perdeu tanta, porque depois de um ano 80% dos sites ou estão alterados ou não existem, e há uma grande dinâmica na web. Portanto, nós o que fazemos na FCCN é o arquivo da web, portanto, 4 vezes por ano arquivamos a web completa, e todos os dias de uma lista de sites que são considerados pela Biblioteca Nacional importantes para a preservação do património cultural, fazemos diariamente. São jornais, são sites culturais de referência. E aqui, portanto, é um volume de informação crescente, mas o que nos permite navegar no tempo, permite-nos colocar uma URL e vermos todas as recolhas, como podem ver aqui, e irmos ver a versão do site e navegar dentro do site, sei lá, no dia anterior ao José Saramago receber o Prémio Nobel, havia alguma referência ou não, alguém estava a adivinhar ou quais eram as notícias nesse dia, ou qual era o site da Expo 98, e vermos e navegar nele. Portanto, isto é o que permite o arquivo da web portuguesa. Em termos de colaboração com o Brasil, arrancou mais tarde porque
nós não conseguimos, desde 2009, ter um interlocutor no Brasil para arrancar com este projeto. Estamos agora, portanto, isto foi tem havido este ano, sim, já diálogos. O Brasil quer arrancar com este projeto. Nós estamos a dar consultoria e apoio porque temos um desenvolvimento enorme desde 2008. Esta é uma videoconferência que decorreu há um mês e está agora a arrancar aquilo que já tinha arrancado no RECAP, e esperamos que o Brasil em breve possa também ter um arquivo da web brasileira, que é muito importante para a preservação desse património. Tal como falei, é também um projeto facilmente alargável ao mundo lusófono, e o que eu gostaria que pudéssemos ter dentro de alguns anos, também um local onde pudéssemos pesquisar e fazer esta viagem no tempo na web, assim como na produção científica de acesso aberto de todo o mundo lusófono. E, portanto, ficarei disponível no final para as perguntas. E muito obrigado. Eu agradeço muito, João. Eu acho que ele trouxe aqui uma questão extremamente relevante, que é a importância da circulação e do armazenamento, e no caso aqui, da circulação da informação a partir do armazenamento, não é extremamente importante. Sabemos que os nossos países sofrem um pouco problemas de memória, não é, de preservação, e extremamente importante esse trabalho desenvolvido, e melhor ainda, quer dizer, um trabalho desenvolvido, uma experiência que já existe com sucesso e que me parece que seria de fácil aplicabilidade para todos os países de língua portuguesa. Acho que é uma questão extremamente importante e muito sensível a todos nós. Eu acho que essa ideia de termos um grande arquivo da web lusófono, né, seria muito bom, um interesse muito grande do Museu da Língua Portuguesa, acho que de instituições culturais, dos nossos governos também. Parabéns, a uma iniciativa muito interessante e que prova que não precisamos estar reinventando a roda a todo momento, não é? Acho que essa sinergia das boas experiências e dos bons esforços deve estar sempre sobre as nossas miras. Eu gostaria agora de passar a palavra para a senhora Maria João Maia. Muito bom dia. O meu nome é Maria João Maia e venho aqui representar a EFCT. Trabalho no Departamento de Relações Internacionais e, designadamente no contexto multilateral, desenvolvo as minhas atividades com a África e com a América Latina. Venho apresentar-vos a EFCT no todo e a cooperação em específico em ciência e tecnologia com os países do espaço CPLP. Portanto, a EFCT procura tornar Portugal uma referência mundial em ciência, tecnologia e inovação e assegurar que o conhecimento gerado pela investigação científica seja utilizado para o crescimento económico de Portugal e o bem-estar dos cidadãos. E, claro, a EFCT é um instituto público tutelado pelo Ministério da Educação e Ciência. O seu orçamento é de cerca de 400 milhões de euros, com contribuições maioritárias do Orçamento do Estado e da União Europeia. O que fazemos na EFCT? Apoiamos pessoas em que temos cerca de 200 milhões de euros ao ano de investimento, apoiando cerca de 12 mil investigadores. Apoiamos ideias através de projetos, onde temos um apoio a 428 milhões para cerca de 3.400 projetos. Apoiamos centros de investigação e desenvolvimento,
Neste momento existem 293 unidades de investigação e desenvolvimento e 26 laboratórios associados que apoiamos a Portugal, com cerca de 22 mil investigadores envolvidos. Fazemos também a transferência de conhecimento, com o apoio a startups e ligação com empresas, formação e ligação com a indústria, por exemplo, o CERN e a ESA. Temos também a cooperação internacional com mais de 60 países em cultura e também em cultura, de ciência e tecnologia. Também a FCT é membro de organizações internacionais, como o CERN, a ESA, o ESO, o EMBO, e congregamos ainda a Sociedade de Informação em políticas públicas para a Sociedade de Informação e, como o colega anteriormente disse, a integração da FCCN, neste momento também na FCT. Relativamente às pessoas, e olhando apenas para os nacionais dos países da CPLP, entre 2008 e 2013, a FCT apoiou a formação avançada de recursos humanos nestes 4 domínios científicos, onde poderemos observar um grande apoio, sobretudo na área das ciências sociais e humanidades, seguida das ciências exatas e engenharias, ciências naturais e do ambiente e ciências da saúde e da vida. Ainda relativamente às pessoas e relativamente aos cidadãos dos nacionais dos países da CPLP, podemos ver como é que a evolução destes formandos, portanto, estamos a falar em formação avançada de grau de mestrado, portanto, para concedida a estudantes de doutoramento, pós-doutoramento e outro tipo de bolsas de investigação. Temos, de facto, aqui bem patenteado a evolução das ciências sociais e humanidades, seguida das ciências exatas e engenharias. É claro que o 2013 ainda não acabou, e daí estes valores serem apenas os valores que obtemos até ao momento. Relativamente também às pessoas, Portugal e a FCT apresentou à reunião extraordinária dos ministros responsáveis pela ciência e ensino superior dos Estados-membros da CPLP o projeto de criação de um centro de categoria 2 da Unesco para a formação avançada de cientistas da CPLP nas áreas das ciências básicas, que mereceu a aprovação de todos os países. Nesse contexto, em outubro de 2009, foi lançado o programa Ciência Global, com os objetivos de formar cientistas em formação avançada, portanto, doutoramento e pós-doutoramento, inseridos nas universidades e instituições de investigação de todos os países da CPLP. Inserção dos estudantes em redes científicas internacionais estáveis, disseminação do conhecimento pelos cientistas e respectivas instituições, a melhoria da investigação nos países de origem dos candidatos e a luta contra o brain drain científico. Como resultados deste programa Ciência Global, a FCT recebeu 438 candidaturas e financiou 36 bolsas na sua totalidade. Portanto, basicamente de países da CPLP e nas várias áreas científicas, como podem ver aqui no gráfico do lado direito. Mas a FCT também tem outra linha, que são os programas de doutoramento, que lançou no ano 2012. E esses programas de doutoramento visam apoiar, portanto, programas competitivos a nível internacional que contribuem para formar a próxima geração de investigadores e docentes altamente qualificados. Os programas de doutoramento da FCT têm como objetivo aproximar também instituições de ensino superior e instituições de ID e empresas, de forma a promover a formação pós-graduada de excelência, baseada em investigação internacionalmente competitiva, fomentar a colaboração e a partilha de recursos entre instituições portuguesas e dotar os estudantes de competências profissionais transversais para que se tornem cientistas de excelência
e membros ativos das comunidades académicas e socioeconómica em que se encontram. Estes programas de doutoramento subdividem-se em 3 tipos: os nacionais, os em ambiente empresarial e os internacionais. Como resultados, que saíram já em 2013, temos já programas de doutoramento apoiados, programas internacionais, com instituições brasileiras. Portanto, temos em Ciências Naturais e do Ambiente, 2 apoiados em 3, e em Ciências Sociais e Humanidades, um programa apoiado em 2, o que demonstra, de facto, um envolvimento das instituições brasileiras por programas de doutoramento com instituições nacionais. Outro programa também apoiado pela FCT é o Programa de Pós-Graduação em Ciência para o Desenvolvimento. Foi organizado pelo Instituto Gulbenkian de Ciência, com o apoio do Ministério da Educação, Ministério do Ensino Superior, Ciência e Inovação de Cabo Verde, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, do Brasil, e a própria FCT. Foi um esforço conjunto para a concretização de um programa piloto de doutoramento na área das ciências da vida, destinado aos PALOP e Timor-Leste, de acordo com os Objetivos de Política Científica e de Formação Superior Avançada, que têm sim devido ser perseguidos por estas instituições e pela Unesco. No âmbito dos projetos, portanto, das ideias, também estão envolvidos instituições de países da CPLP. E se olharmos para o período entre 2008 e 2012, vemos que entre os 59 projetos financiados, a distribuição da área científica, dos domínios científicos, é esta, onde se pode observar, novamente, em que as ciências sociais e humanidades têm a percentagem mais elevada, com um investimento total de 7,8 milhões de euros. Também relativamente aos projetos, a estes que falámos anteriormente, a participação de 74 instituições de países da CPLP demonstra bem a ligação que existe entre Portugal e os outros países, sobretudo Brasil, como podem ver no gráfico, em que, portanto, nos projetos financiados pela FCT, tem, portanto, a colaboração entre 45 instituições do Brasil e também, claro, portuguesas. Portanto, segue-se Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Também relativamente às ideias, portanto, aos projetos, são concedidas bolsas dentro desses projetos. E podemos ver que, entre o período, novamente, entre 2008 e 2012, foram concedidas 42 bolsas dentro de projetos a nacionais do Brasil, seguido de Cabo Verde, Moçambique, Angola. Mas a FCT, como vos disse, tem também, em termos de cooperação internacional, acordos, sobretudo intergovernamentais, com países da CPLP. Temos uma lista alargada entre Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, de diferentes datas, como podem ver, sendo que o efetivo e que se traduz em cooperação no âmbito de projetos é sobretudo com o Brasil. E para melhor representar esta cooperação bilateral entre a FCT e o Brasil, sobretudo as organizações CAPES e CNPq, temos aqui a evolução por domínio científico dos projetos que a FCT financia, sobretudo na área das ciências exatas e engenharias, mas também na área das ciências naturais e das ciências sociais e humanidades. Portanto, o Brasil, novamente, tem um peso de relevo na cooperação bilateral relativamente ao resto da cooperação bilateral realizada pela FCT
E aqui podemos ver que o Brasil representa uma fatia de 21% na totalidade da cooperação que é realizada com outros países não lusófonos. Muito obrigada. Muito importante a sua contribuição. O que eu percebo é que existem entidades como a FCT que vêm investindo muito, e eu gostei muito quando você falou que o investimento principal é feito nas pessoas e nas ideias. Eu acho que nós não temos patrimônio maior do que as nossas pessoas e as ideias que nascem com essas pessoas, não é? O que eu percebo é que existe uma série de entidades e de instituições que vêm investindo ao longo dos anos, e talvez, neste momento, o mais necessário seria uma certa organização entre esses investimentos, né, uma otimização nesses investimentos, e que a CPLP pudesse assumir exatamente este papel, não é? De indicar quais são essas instituições, de indicar qual o melhor ambiente para esta instituição interessada em investir, e para as pessoas também, instituições que precisam desse fomento, desse investimento. Eu agradeço muito a participação do João Gomes, da Maria João Maia. Na sequência, nós vamos ter a palestra do nosso secretário de Estado da Cultura, e eu acho que vai ser também muito interessante ouvirmos o que ele tem a falar sobre as indústrias culturais, sobre a internacionalização da nossa língua portuguesa. Muito obrigado, e eu acho que nós estamos realmente vivendo um momento interessantíssimo da nossa língua, né? Por mais falta de infraestrutura, por mais falta de investimento, ainda que tenhamos entidades muito sérias e competentes investindo nas pessoas e nas ideias, a nossa língua está num momento de expansão. Então, vamos unir esforços, vamos unir os poucos recursos que temos, né? E vamos realmente tornar a nossa língua uma língua mais internacional e mais importante ainda. Muito obrigado. Temos um espaço para perguntas. A senhora pode fazer a pergunta do seu lugar. Eu pediria só que fosse direta e que se apresentasse também. O meu nome é Anabela Barreiro, eu sou bolseira de pós-doutoramento da FCT, e a minha pergunta vai precisamente para a doutora representante da entidade. O que nós verificamos como recipientes deste financiamento é que a maior parte do investimento acaba depois por ser desperdiçado no tal drain brain, em que os melhores crème de la crème acabam por desaparecer, vão-se embora, vão para outros países. Qual é o papel da FCT a seguir realmente para proporcionar esse financiamento aos nossos investigadores e às pessoas que têm as melhores ideias? Qual é o seguimento depois para que realmente se evite esse processo de drain brain que nos deixa todos a perder? Bom, muito obrigada pela sua questão. Relativamente ao brain drain que eu ali me estava a referir, estava-me sobretudo a referir aos programas doutorais internacionais. Portanto, no sentido em que há a formação avançada de recursos humanos, não é? Relativamente à formação de portanto, cidadãos do espaço da CPLP, no sentido de essa formação ser capitalizada no próprio país, não é?
Portanto, era sobretudo nesse sentido. Não sei se respondi. Bom, como sabe também, a FCT tem um programa de investigador FCT, no qual está a lançar concursos, ou que prevê lançar concursos todos os anos, portanto, de forma a capitalizar, de facto, a formação avançada dos recursos nos quais tem investido e, portanto, existindo assim uma capitalização portanto, dos recursos com formação avançada que existem em Portugal. Eu vou agradecer muito a participação do senhor João Gomes, da senhora Maria João Maia. O nosso secretário de Estado da Cultura já está presente para proferir a sua palestra sobre indústrias culturais e economia criativa. Agradeço muito e tenho certeza que dúvidas e questões poderão ser formuladas diretamente no espaço do café e ao longo do dia. Muito obrigado.